Você já vai sabendo que esse é um drama muito peculiar no sentido de tentar equilibrar um roteiro verborrágico, onde muitas coisas são ditas, muitas coisas acontecem, com momentos de pausas mais reflexivas. Se ele consegue ou não, aí já é outra história. A Verdadeira Dor é um filme escrito, dirigido e estrelado pelo Jesse Eisenberg, que foi o Mark Zuckerberg em A Rede Social, do David Fincher, foi o Lex Luthor no Batman vs Superman, e traz como coadjuvante o Kieran Culkin, que fez sucesso agora em Succession e está muito bem aqui nesse filme, inclusive indicado a melhor ator coadjuvante, além do próprio filme estar indicado a melhor roteiro original no Oscar. Mas antes de continuar, eu te peço para se inscrever nesse canal e clicar no like, porque isso acaba fazendo com que esse vídeo chegue a cada vez mais pessoas e ajudando o meu trabalho também. Então se inscreve, porque agora a gente vai para a sinopse e crítica de A Verdadeira Dor. David, interpretado pelo Jesse Eisenberg, e o Benji, interpretado pelo Kieran Culkin, são dois primos que decidem fazer uma viagem juntos à Polônia, local onde veio os antepassados desses dois primos, inclusive a avó, que recentemente morreu na trama do filme e vai exercer um papel importante nessa história. Com personalidades diversas, o que vai acontecer durante essa viagem é uma tentativa de reaproximação, ajuda e compreensão entre esses dois jovens homens, cada um com as suas questões pessoais. E o filme trata logo de explicar que, diferente do que pode ter ficado entendido no material de divulgação, o Benji, interpretado pelo Kieran Culkin, ele não é essa pessoa inconveniente, excessivamente expansiva, a ponto de ser inconveniente, ele não é um babaca. E é curioso como o arco dele escapa desses clichês, essa pessoa excessivamente inconveniente, mas que todos vão amar pelo jeitinho, independente dele ser preguiçoso ou relaxado. O filme não segue por esses caminhos. Ele é inclusive um cara proativo, ele já tá no aeroporto quando o David fica ligando e mandando mensagem, perguntando onde é que ele tá para eles irem para a Polônia. Ele, inclusive, essa questão do aeroporto vai voltar depois no filme. Ele já comeu, ele já fez o check-in, ele ri de um vídeo que o David mostra do filho do David no celular, o que demonstra empatia. Ele pede desculpas quando fala alguma coisa que foi inapropriada, como chamar o David de peso-pena, um café com leite, alguma coisa nesse sentido. E são desculpas sinceras, você consegue ver que o personagem não está fazendo aquilo ali por obrigação, algo no automático. Ele realmente quer pedir desculpas porque ele acha que falou alguma coisa inapropriada. Então, como é demonstrado no filme, o Benji é esse personagem que ilumina uma sala com a própria presença. E durante todo o desenrolar do filme, vão surgindo algumas características, algumas complexidades que vão trazendo um molho a mais, um tempero a mais para o personagem. A principal delas, o fato de ele se importar tanto com a dor alheia que acaba esquecendo de sentir a própria dor. Ele se importa tanto com a dor das pessoas presentes ou dos antepassados que acaba não se sentindo merecedor do que tem, por exemplo. Nesse sentido, é importante a gente ter um ator tão talentoso como o Kieran Culkin, que está sendo reconhecido com justiça como uma das melhores atuações dessa temporada. Ele faz esse personagem expansivo e carismático, mas que você consegue perceber muita dor em alguns pontos, seja pela expressão facial, pelo olhar super cansado, ou então pelo modo de andar, às vezes ereto e solto, ou outras vezes pela expressão corporal encolhida. Toda essa preocupação com a dor alheia é, ao mesmo tempo, igual e diferente no David. Diferente no sentido de que o David agora é uma pessoa controlada, uma pessoa que planeja tudo, e o filme faz questão de mostrar isso, não pelos diálogos, mas às vezes pela própria montagem, que mostra os vários closes nos remédios que o personagem toma, mas igual também porque o David, começam a surgir histórias sobre o David, de que ele costumava ser essa pessoa que sentia demais, que chorava por tudo, e agora se transformou nessa pessoa super compenetrada, como falam no filme. E o conflito vai se desenrolar daí, um personagem às vezes saindo da linha do que se esperaria de um padrão de comportamento em grupo, e outro personagem tentando trazer esse personagem de volta para o padrão, ou então super constrangido com tudo que está acontecendo ao redor. E tem um momento que as pessoas começam a conversar, um grupo começa a conversar, que a nossa sociedade não se importa com as dores do mundo, e o David pergunta, mas quem diabos é que vai querer chorar por tudo? E faz sentido ele fazer esse questionamento porque agora ele é essa pessoa prática, assertiva, que tem um emprego fixo, mulher, filho. Parou de tatear ou tentar entender tudo o que acontece no mundo ou tentar resolver todo e qualquer conflito.
Em termos estéticos, existe um momento muito significativo no qual os dois estão conversando no telhado de um prédio e a luz que ilumina o rosto do Benji, que é esse personagem mais solto, é uma luz vermelha, que é justamente a luz diegética dentro daquele contexto, é a luz que vem do neon do nome do prédio, enquanto a luz que ilumina o rosto do David é uma luz âmbar, quase branca comum. Pequenas coisas que indicam quem ali pode estar mais desnorteado ou correndo perigo e quem ali está mais controlado por uma simples decisão de fotografia, de iluminação. E apesar dos momentos engraçadíssimos construídos para serem mais longos, como a cena na qual todos vão tirar foto numa grande estátua e que acaba se tornando meio caótica, e dos momentos construídos para serem pequenos comentários, como o Benji falando sobre como o pé do David é bonito, o filme ele não se encaminha para a comédia, e sim muito mais para o drama, a partir da metade ou do terço final. O que me parece, no entanto, é que o filme não consegue traduzir toda essa ambiguidade ou profundidade que o próprio filme se propõe a ter de uma forma tão sedutora assim. Um dos problemas, por exemplo, é que quando eles vão para um local significativo na Polônia, depois de muita verborragia do roteiro, a gente vê pequenos recortes desse local importante. E seria interessante a gente ficar vendo só os recortes, porque tudo que veio antes naquelas histórias de muita ansiedade dos personagens já nos traria um certo momento para refletir. Mas o filme faz questão de sublinhar a suposta beleza daquela passagem, colocando uma música, um Debussy, Clair de Lune, altíssimo tocando, além do próprio guia falando o que é que significa aquilo, como o personagem e o próprio espectador deveria se sentir olhando aquele hotel, olhando aquela cafeteria, olhando aquele bar. E tudo bem, o pulo do gato pode até vir depois, porque você pode dizer, mas o próprio Benji reclama para o guia sobre o que eu acabei de reclamar. Ele chega para o guia e reclama dessa certa verborragia, o que levanta questões até sobre como se deve ou não fazer turismo, por exemplo. O problema é que é difícil comprar com tanta segurança assim o que veio antes. Fica na memória muito mais uma passagem aborrecida que, ok, depois você entende que talvez a intenção do filme fosse justamente fazer esse ponto e contraponto, mas que tira um pouco do filme. Acaba soando muito mais como um exercício de vaidade que acaba não soando tão forte assim para nos manter engajados naquela narrativa. Na verdade, a gente acaba meio que se sentindo trapaceado pelo próprio filme. Ainda assim, eu admiro como o roteiro ele se encaminha para não seguir o clichê de duas personalidades opostas que vão acabar aprendendo a gostar um do outro. Cada um tem as suas complexidades e a gente vai aprendendo com o desenrolar do filme sobre aqueles personagens. Ninguém é completamente plano ou raso, todo mundo ali tem algo de curioso. O Benji, por exemplo, é essa pessoa super carismática a ponto de ser excêntrica, a ponto de se importar com o que a aeromoça está fazendo naquelas simulações de avião sobre como colocar a máscara, coisas que ninguém liga. E existe um charme nisso, nessas complexidades e excentricidades traduzidas por essas atitudes dos personagens em tela. A real pain, no original, talvez fosse melhor traduzido como uma dor real, porque como é que a gente vai justificar as nossas próprias dores no mundo onde todo mundo parece estar sofrendo, e às vezes com dores muito mais pesadas, muito maiores do que as nossas? E também, o que é que seria uma dor válida, entre aspas, se é que isso existe? No fim das contas, o filme acaba nem advogando por esse sentir algo ser melhor do que o não sentir, nem defendendo que devemos ignorar o que acontece no mundo. Mas é sempre bom a gente levar uma sacudida nos ombros ou um tapa na cara de vez em quando. Até porque nessas fugas do padrão que a gente pode voltar para o chão, voltar para a terra e, quem sabe, encontrar quem a gente realmente é, sem respostas fáceis, como o próprio filme não nos dá. Beleza, pessoal? Me conta aí nos comentários aqui embaixo o que foi que você achou do filme, ou se você vai assistir, porque a gente fica por aqui hoje. Então, até o próximo vídeo. Tchau!